Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente cria um projeto utilizando o Cyrus Education. Quando você abre o Cyrus, a primeira tela que aparece é a tela do Help. E o Help ele justamente serve como um guia para nós para criarmos projetos. Então você pode vir aqui na árvore do Help e ele te apresenta algumas opções justamente de criação de projetos relacionados à parte de programação de robô ou programação de CLP ou desenvolvimento de plantas de produção industrial aí para você analisar justamente aspectos de produção. Nesse primeiro momento eu vou criar então um projeto relacionado à programação de robô. Então quando a gente clica aqui no mais, ele apresenta algumas opções. Dentre elas, a gente tem aqui um Getting Started, né? É bem interessante isso. Você tem um tutorial justamente mostrando passo a passo de criação de um projeto, os primeiros passos de programação de robô. Nesse caso aqui ele aplica o robô da Mitsubishi, né, como um padrão, mas também tem outros robôs industriais que você pode utilizar. É bem interessante para servir como um guia inicial. E além disso existem os modelos, né, já de células e sistemas desenvolvidos e já introduzidos na biblioteca do Cyrus, que a gente pode acessá-los através aqui do Help. Então, conforme eu vou selecionando cada um dos tópicos, ele vai me apresentando justamente as opções de células ou sistemas robóticos que eu posso utilizar. E conforme vai avançando, né, a gente tem uma evolução aí sob o ponto de vista de características e até mesmo de dificuldade, né, no desenvolvimento de programação voltada à parte de robótica desses sistemas, né? Então aqui a gente tem o sistema MPS, aqui também nós temos um sistema SIM, que é da Festo. Essas células a gente consegue justamente integrá-las com outros equipamentos da biblioteca, também da Festo. Aqui, por exemplo, a gente já tem sistema robótico integrado à máquina, né? Então aqui já é uma aplicação mais avançada utilizando um sistema robótico. E assim por diante, micro FMS, aplicações especiais e assim por diante. Nesse primeiro momento eu vou justamente criar um projeto simples, né? Um projeto de introdução, um modelo introdutório aqui de paletização, onde aqui a gente utiliza um robô RV2AJ da Mitsubishi. Então, quando você seleciona, né, o modelo que você quer utilizar, algumas opções aparecem, como Open Reference Model, Open User Model e o Delete User Model. Né? Quais são as diferenças entre eles? Né? O Open Reference Model é justamente o projeto de referência já programado. Então, quando eu abro esse Open Reference Model, eu posso dar o play direto, ele já tem um programa de referência já desenvolvido, posições já definidas, né, que o robô justamente vai passar e movimentar e desenvolver a aplicação aí de paletização. O Open User Model, ele tem uma certa similaridade com o Reference, só que a diferença é a seguinte, o Reference Model eu não consigo criar novos projetos em cima desta plataforma, em cima desse sistema. O que eu quero dizer? Ou seja, criar novos programas, novas posições. Eu consigo alterar o programa e as posições já existentes, mas eu não consigo criar novos. Então, para eu criar um novo programa, uma nova lista de posição em cima desta base, em cima desta plataforma, eu tenho que usar o User Model. Então eu vou abrir essa opção. Quando você clica aqui, ele leva um tempinho e aí já carrega isso para o software. Provavelmente já carregou, como é que eu sei? Então eu minimizo aqui, e aí já apareceu lá para mim no software. Então eu posso fechar justamente a tela aqui do Help, que já foi carregada a minha aplicação para o Cyrus. Essa é a maneira mais tranquila, né, e mais fácil de você criar um projeto no Cyrus Education, utilizando o próprio Help. Essa aplicação já está, né, como eu falei, já tem o programa desenvolvido, né, já tem aqui um programa, e tem também a lista de posições,
E aí, para eu executar isso, basta então eu dar o play. E aí ele já sai executando essa programação que foi desenvolvida. É lógico que nas nossas aplicações a gente pode até utilizar isso para observar, né, como que foi programado, quais as linhas de comandos foram inseridas, as posições que foram gravadas, mas o ideal é que a gente desenvolva a nossa própria programação. E isso tudo, obviamente, eu vou mostrar em outros vídeos. Explorando ainda um pouquinho de algumas ferramentas aqui do software, então ele traz algumas opções, como por exemplo, aqui alguns botões de gerenciamento da execução da simulação. Então, para eu parar essa simulação, basta eu clicar no botão de play novamente. Para eu resetar a simulação, eu clico aqui nesse botãozinho. Se eu quisesse aumentar e diminuir a velocidade de interação ali da simulação, eu poderia selecionar através desses botões. Além disso, a gente tem algumas possibilidades de movimentar ao longo da tela, ou seja, a nossa parte de visualização a gente consegue alterar por aqui. Por que não está habilitado nesse momento? É porque ele está no modo Edit, Edit Mode, né? E como que eu faço para desabilitar o Edit Mode e aí sim conseguir movimentar? Aqui tem uma teclinha, Edit Mode On/Off, então eu seleciono essa teclinha e aí sim, tá vendo que ele ficou selecionado? Eu clico fora, seleciono e aí sim eu consigo então movimentar aqui na tela de visualização. Observem que eu fui movimentando, eu segurei o Ctrl e movimentei. Se eu pressionar o Shift, observa que ele seleciona outra ferramenta de movimentação que é no plano XY e o Ctrl é a rotação, né? Se eu quiser dar zoom, então eu posso dar zoom in, zoom out ou usar o scroll do mouse. O scroll do mouse também dá zoom. E aí você coloca então a sua visualização, né, a sua tela na melhor posição possível de visualização. Além disso, você pode mudar o display, a forma de visualização. É interessante, o Cyrus é interessante você ter uma placa gráfica dedicada para rodar o Cyrus, porque ele exige um bom desempenho de vídeo. Mas se você não tem uma placa gráfica, você pode também mudar e reduzir um pouco o desempenho de vídeo colocando numa visualização mais simples. E aí ele traz, né, uma definição de cores mais simples, que carrega um pouco menos a sua placa de vídeo. E também tem a visualização em wireframe. Ele justamente você consegue visualizar os vetores de construção de cada parte, né, dos componentes aí. Então eu vou voltar aqui para a visualização standard. E além disso, como introdução ainda, né, a gente tem algumas ferramentas aqui de cortar, recortar, salvar o projeto. E para finalizar essa sessão, e aí sim a gente começar a desenvolver alguma coisa, alguma programação em cima desse projeto, nós temos aqui uma opção chamada Show Project Manager, que quando eu clico, ele aparece, né, o Project Manager, que é o controlador do robô, desse robô que eu estou trabalhando agora. Então o robô modelo RV2AJ, e me mostra qual que é o projeto que está assinado, que está selecionado no momento para o robô executar. Então o projeto é o Pallet Assembly, que é justamente o Pallet Assembly contém, né, o que a gente tem dentro. Vamos ver aqui, ó, Projects, Pallet Assembly, Files, e a gente tem, ó, o Pallet. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a visualização. Nós temos o Pallet Assembly.mb4 e o Pallet Assembly.pos, que são justamente os arquivos de programa e de posição que estão sendo executados nesse momento. Então, basicamente, a gente vai utilizar muito esse Project Manager, né, ao longo do desenvolvimento das nossas atividades, mas é importante já saber como acessar então o programa e as posições e como eu vou fazer aqui para atribuir esse programa e posição ao robô.
que a gente está utilizando aqui, que no caso é o RV2AJ. Tá ok? Então nos próximos vídeos, nas próximas sessões, a gente vai mostrar como desenvolver uma programação e como gravar posições e como utilizar a célula robótica.